Sejam muito bem-vindos ao 7º dia do nosso projeto Carnalive. Eu sou o professor Bruno Zapierre e essa é a revisão gratuita do time supremo para a prova de delegado Paraná, mas que serve também para delegado Rio Grande do Norte, delegado Pará e delegado federal. Nesta quinta-feira pós-carnaval, eu vou receber um casal que eu tenho certeza que todos vocês, assim como eu, são grandes fãs e eles são super competentes em tudo que eles fazem e com certeza vão trazer dicas fundamentais para as provas deste final de semana lá no Paraná. Eu queria, enquanto a galera vai entrando, mandar um salve muito especial a alguns alunos que já estão em deslocamento para o Paraná, mandaram fotos para mim de dentro do avião, mandaram fotos do aeroporto, mandaram mensagens dizendo que estão de ônibus. Tem uma galerinha que eu esqueci o nome que me mandou uma foto, 3 pessoas, como é que vocês chamam, gente? Manda para mim nos comentários aqui. 3 pessoas dentro do carro, a caminho de Curitiba na estrada. Então, galera, vai com cuidado, vai com calma, boa viagem, vai dar tudo certo e foca naquilo que você pode controlar, ou seja, os seus estudos. O resto não está sob o seu controle, então você não deve gastar um segundo sequer pensando nesse tipo de coisa que só lhe vai trazer ansiedade, medo, nervosismo e não vale a pena ter esses sentimentos faltando pouco mais de 48 horas para a sua prova de domingo, perfeito? Vou convidar aqui a Elisa, vamos ver se ela já está na área aqui, vamos ver se ela já está na área, vamos conversar com a Elisa e depois a gente vai conversar um na sequência do outro, meia hora para cada, combinado, pessoal? Então vamos lá, galera, vamos nessa. Oi, irmãzinha! Bom dia! Olha a minha caneca especial hoje. Muito bem, a minha tá aqui em cima. Muito bem, isso é uma caneca, né? Isso é uma caneca. Vamos trabalhar? Como é que você tá? Vamos trabalhar, tô bem, você? Tudo jóia. Vamos lá para mais um dia de muito trabalho. Esse projeto é muito legal, né, irmãzinha? Porque a gente está todo dia aqui, 8 da manhã com a galera, fazendo o pessoal acordar cedo, fazendo a galera ter ritmo de estudos, que é fundamental numa semana de revisão de prova. Olha, para começo de conversa, eu quero recomendar a todo mundo a live que a Elisa fez na semana passada, não foi, irmãzinha? Na semana passada. Tá no IGTV dela, Então, acabando a nossa live aqui, vocês vão ter como complemento a live que a Elisa fez, uma revisão dedicada também para delegado Paraná. Foi 1 hora, Elisa, foi, né? Deu quase 1 hora. Quase 1 hora. Então, vocês vão lá no IGTV da Elisa e vão assistir a live dela também, como forma de complementar esta revisão de véspera. Não é isso, irmãzinha? Isso aí é o que eu falo, né, Bruno? Primeiro, bom dia para todo mundo. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Super. Ótimo. Então, bom dia para todo mundo. Reta final, a gente está aí com o coração, né, na boca e aquelas palpitações. Eu me lembro de como eu me senti na primeira etapa, até que eu fiquei muito bem. Nas outras, eu fiquei mais atormentada. Sarrafo vai subindo, né? Vai subindo. Mas te confesso que eu acho a primeira etapa a etapa mais tormentosa. Então, vencendo a primeira etapa, não sei se você concorda comigo. Concordo. Vencendo a primeira etapa, eu acho que vocês já vão ter outro patamar de tranquilidade para trabalhar. Então, vamos depositar toda a energia que temos na prova que se aproxima. Vamos, principalmente, confiar no trabalho que fizemos. Né, Bruno? Que se a gente não confiar no que a gente fez, fica impossível. Eu falo que estudo é muito importante, estudo é fundamental para a gente conseguir passar. Conteúdo é fundamental, mas segurança é tão importante quanto. Não adianta você saber todo o conteúdo e travar na hora da prova. Então, acredita, nariz para cima, cabeça erguida e vamos embora. Combinado? Bora, irmãzinha. Vamos lá, qual que é a primeira pessoal, dica que você separou? Aqui eu tô fazendo papel de aluno, tá, Elisa? Nessas lives. Então eu tô aqui com a minha, meu Moleskine, você que é uma menina chique, né? Então eu tô aqui anotando todas as dicas, então de repente eu vou te parar e vou pedir pra você repetir, porque eu tô anotando de verdade, tá? Então vamos lá. Direitos Humanos, dica 1, para começar a nossa live. Obrigada. Pessoal, o que eu fiz? Com o nosso edital aqui, estou com ele aberto, são 7 tópicos. Separei 3 dicas muito importantes que eu acredito que sejam os 3 momentos fundamentais do estudo dos direitos humanos. A gente precisa entender a teoria geracional. Aqui no nosso edital, o examinador recorta no item 3 a Convenção contra a Tortura, então não há dúvida que haverá uma questão sobre Convenção contra a Tortura. E, por fim, natureza jurídica da incorporação das normas internacionais sobre direitos humanos, que é um item específico também, o nosso item 7. 3 e 7 pode esperar, mudo de nome, se não tiver questão na prova do item 3 e do item 7, tá? Fechou. O examinador, ele recortou dessa maneira, então a gente acredita que ele vai te cobrar isso. Vamos começar, para a gente conseguir entender todos os outros tópicos, fazendo um retrospecto histórico mesmo sobre as gerações de direitos, que é fundamental para vocês conseguirem entender a disciplina. Primeira geração de direitos.
Situar historicamente, passagem do Estado absolutista para o Estado liberal. Nesse momento, o rei soberano, o absoluto, sai de cena para que o indivíduo possa prosperar. Então, o indivíduo diz para o Estado não faça. Não atue, não haja, exceto se houver algum abuso, que é o chamado Estado como vigilante noturno ou night watcher, né? Daqueles status de Elinek. Quem foi aluno supremo sabe do que eu estou falando. Voltando aqui para a primeira geração, o que o indivíduo busca? O indivíduo busca a chamada igualdade formal. A igualdade no papel, de papel, perante a lei. Não é ainda uma igualdade material, substancial, de fato, mas uma igualdade formal. Todos são iguais perante a lei. As provas costumam cobrar quais são esses direitos. A gente tem os direitos civis e políticos. Então, vida, as liberdades todas, não cai apenas liberdade, não. Liberdade de consciência, liberdade de crença. A prova pode te dar um caso prático para você enquadrar a geração de direitos. Então, todas as liberdades de expressão que estão sendo muito conversadas nesse contexto, tem que ter uma pertinência temática, pode ser que apareçam na sua prova aí. Direitos de nacionalidade, direitos políticos, todos aí na primeira geração. Documentos históricos da primeira geração. 3 grandes berços protetivos dos direitos humanos. Inglaterra, Estados Unidos e França. Na Inglaterra, Bill of Rights, de 1689. Nos Estados Unidos, a Declaração do Bom Povo do Estado da Virgínia, de 1776. E na França, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Não confundam com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí, em 1948, outra história, perfeito. Inclusive, aqui vai aparecer na sua prova também, porque é o nosso item 2, tá? Na minha revisão eu falo bastante sobre ela e sobre a natureza jurídica. Então, corre lá depois da live. Segunda geração de direitos. O que a gente vai trabalhar? Direitos sociais, econômicos e culturais. Agora, a lógica é inversa. Não significa dizer que eu abandonei os direitos de primeira geração, de modo algum. Agora, eu os coloco numa mochila e sigo caminhando, porque a gente sabe da vedação ao retrocesso, não é do efeito cliquê dos direitos humanos. A gente segue caminhando. Ai, que linda essa caneca, gente. A gente segue caminhando e chega à segunda geração. Esses direitos agora que o Estado, ao contrário, tem que agir. É o fazer estatal, é o atuar do Estado. Então, o Estado é o provedor do indivíduo. Então, a gente tem saúde, segurança, educação, lazer, cultura, trabalho, todos aqueles direitos que o Estado, se raciocinem assim na prova, que o Estado tem que prover ao indivíduo, estão ali na segunda geração de direitos, tá? 3 documentos do início do século XX, pós-Revolução Industrial, ali naquele contexto de final de Primeira Guerra Mundial, nós temos Tratado de Versalhes, Constituição Mexicana, que é uma constituição que traz os direitos trabalhistas de uma forma muito marcante, e a Constituição Alemã, de Weimar ou de Weimar, tá? Boa. Tô anotando tudo. Oi? Tô anotando tudo? Então tá bom. A gente vai para a terceira geração de direitos e aí nós temos, anotem isso, o grande marco da internacionalização dos direitos humanos, que aparece aqui no seu item 5, afirmação histórica dos direitos humanos. A internacionalização dos direitos humanos, ela se dá em 1945 com a criação do Sistema Global Protetivo aos Direitos Humanos. Criação da ONU com a Carta da ONU ou Carta de São Francisco. Em 1945, começa a se pensar o mundo sob um outro viés, sob um outro aspecto. Então, agora, os estados precisavam se dar as mãos, porque o mundo estava absolutamente destroçado. Então, se os estados não conseguissem caminhar em harmonia, a gente poderia cair aí numa terceira grande guerra e o mundo ser dizimado. Portanto, os espíritos de fraternidade, presente aí no final do artigo 1º da DUDH, e de solidariedade, são as expressões-chave dessa terceira geração. Na terceira geração, Bruno, que também pode ser considerado uma dimensão, uma família, o termo família surge nessa ideia de fraternidade e solidariedade, nós temos direitos que pertencem a todos nós, independentemente de quaisquer condições, firmando a característica da universalidade dos direitos humanos. Então, aqui nós temos direitos coletivos, direitos transindividuais, direitos pertencentes mesmo a todos nós. Direitos em que eu não recorto se é o Bruno, se é a Elisa, se é a Maria ou se é o João. Então a gente tem a paz, um meio ambiente sustentável, direitos do consumidor, tutela do patrimônio histórico, tudo isso colocado na terceira geração. Grande documento protetivo da terceira geração é a Declaração... DUDH, perfeito. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Que, atenção,
Ao longo dos seus 30 artigos, ela não traz direitos específicos de terceira geração, apenas a paz é citada. Mas, como eu já disse, pelo fato de trazer o espírito de fraternidade ao final do artigo 1º, ela consagra, ela arredonda esses direitos de terceira geração, ok? Essa é a teoria geracional clássica de Karel Vazak, da década de 70. Então, uns dizem que de 1977, outros dizem que de 1979, e a doutrina continua caminhando em nome da historicidade dos direitos humanos e nos traz novas gerações a serem apreciadas. A 4ª geração de direitos, Bruno, inclusive, já foi reconhecida pelo STF como tal. Então, antes o STF achava, né, que a gente só tinha as 3 primeiras gerações e as outras eram construções doutrinárias que podiam se encaixar nessas 3 primeiras. Não. Agora, a 4ª geração, lá na votação da Lei de Biossegurança, nós tivemos o STF se manifestando positivamente no sentido de que a 4ª geração é uma geração reconhecida e consagrada. Então, se isso aparecer na sua prova... ADI 3510. Exato. Se cair isso na sua prova, pode marcar sem problema. E o que nos traz essa 4ª geração? Ela nos traz direitos ligados à modernidade, à globalização, a algo que tem tudo a ver com a sua matéria, Bruno, a não intervenção abusiva, quer do Estado, quer das pessoas, da sociedade civil, nas minhas decisões individuais. Preservação da autonomia privada. Perfeito. Parece muito com a primeira geração de direitos, né? É por isso que falava-se antes que era um incremento. Então, lembrem-se, né, dessa questão da autonomia, da não intervenção abusiva, das escolhas que cada um de nós podemos fazer nesse mundo global plural. Eu destacaria o direito de acesso à internet, que a ONU já reconheceu como um direito humano. Se eu pudesse apostar, eu apostaria nisso na prova. A gente caminha mais um pouquinho e chega à 5ª geração. Democracia, informação, pluralidade, né? Pluralidade também é um termo bem chave para essa 4ª geração. Isso aí. Concorda? E fica até concordo, e fica uma dica muito interessante aqui, porque o direito à diferença também é um direito que é colocado nessa 4ª geração, tá? Na 5ª, eu quero trazer uma dica de prova muito especial. Por quê? Nós tivemos recentemente, né, infelizmente, o falecimento de Paulo Bonavides, esse monstro do direito, e Paulo Bonavides trouxe para a 5ª geração o direito à paz, que era um direito consagrado historicamente como um direito de terceira geração. Então, a paz, se aparecer na prova de vocês, segundo a ótica de Paulo Bonavides, ela está inserida na 5ª geração. Na teoria clássica, está na 3ª. Na 5ª também encontramos o direito à segurança internacional. E, por fim, a 6ª geração, alguns trazem o direito à felicidade na 6ª geração. 6ª já? Já tem até a 8ª, 9ª. Sério? Quando eu estudava, só tinha até a 5ª, 4ª. Sério, mas as provas costumam abordar, no máximo, quando muito, a 6ª. Então, a gente trabalha as 6 primeiras aqui. Na 6ª geração, Bruno, além do direito à felicidade, eu destacaria o direito de acesso à água potável. Super em voga essa discussão, os direitos relacionados ao meio ambiente, tá? Então, saneamento, né? Sim, exatamente. A gente está com o marco novo do saneamento agora no Brasil. Bruno, estima-se que no mundo quase 2 bilhões, repito, bilhões de pessoas não tenham acesso à água potável. Isso é muito grave, né? Então a gente precisa entender a 6ª geração como essa geração protetiva a esse acesso. Então, fazendo essa linha histórica dos direitos, eu falo, Bruno, que às vezes a gente não sabe a questão na prova, né? Mas a gente sabe raciocinar historicamente e consegue acertá-la com base nesse raciocínio. Perfeito. E eu percebo, não sei se você percebe também, que as provas vêm privilegiando esse raciocínio global. Sempre. Né? Sempre. O candidato sistemicamente, holístico, né? Sistemicamente mais organizado. Perfeito. Ele vai fazer uma linha do tempo na cabeça e com a própria linha do tempo, se ele tiver uma pouca noção de história, e todos nós temos, porque estamos no colégio, na faculdade, etc., você acaba matando a questão. Então, se ele falar lá, primeira geração, o documento é DUDH. Você fala, não, bicho, primeira geração está lá no pós-Revolução Francesa, a DUDH é de 1948, como é que vai estar uma compatibilidade entre esses dois momentos históricos, né? Então, às vezes a gente não guardou tudo, né? Felicidade, onde é que está a felicidade? Patrimônio histórico, gente, mas aí você lembra. Direitos, a gente pensa na coletividade, transindividuais, difuso, tá lá, né? Você consegue colocar. Pessoal, Perfeito. A segunda dica que eu destaquei... Ó, anotei tudo, hein? Ó, 3 páginas de anotação pra você ver que eu tô nerdzinho, tá? Muito Primeira, bem. segunda, Esse terceira, mundo quarta, gira. quinta e sexta. Já anotei muita aula sua também. Então, esse mundo gira. Olha só, pessoal. Depois eu vou convidá-los, agora pertinho da prova. Dica, quem avisa amigo leiam o Decreto 40 de 91. Corram os olhos. Embora, Decreto 40? Que é a Essa é a Convenção dica 2, né? Dica 2. Decreto 40... De 91.
De 91, fechou. Que é a Convenção contra a Tortura. E ela está destacada no seu edital, ela não aparece em todos os editais. Então, eu acredito sinceramente numa questão sobre ela. E dentre essas, né, questões que podem aparecer, eu vou trazer as dicas de ouro aqui. Porque quando a gente que é professor, está nesse meio já há bastante tempo, né, Bruna? A gente vai fazer uma pesquisa nas provas passadas e nós percebemos que muita atenção, cerca de 85% das questões de prova versarão sobre esses dois tópicos que eu vou trabalhar aqui com vocês. 85. Então é uma chance boa de aparecer, né? Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada. Vocês vão abrir o artigo 1º no nosso VAD policial, que está até aqui atrás, ou aí, né, no Planalto, na hora que vocês estiverem com o computador aberto, e lerão o artigo 1º, que eu vou replicar aqui com vocês, porque merece esse tempinho nosso, tá? Artigo 1º, o que é tortura? E já explico por quê. Para os fins da presente convenção, o termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa, a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões, de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido, de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza, quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Aí o artigo faz um corte. É esse corte que eu quero que vocês façam. Nessa primeira parte, a gente vai entender que essa tortura ela pode ser praticada por funcionário público ou não. Ontem eu estava respondendo umas dúvidas da plataforma do Supremo na hora do almoço, e 3 questões perguntavam isso. Exatamente isso. Então, separem. A tortura aqui ela pode ser praticada por funcionário público ou não. Mas aquela questão especial de prova que eu disse que cai sempre diz respeito às 2 últimas linhas do artigo 1º. Então, você coloca uma luz de LED aí em cima que vai aparecer na sua prova. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Repito, não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. O que significa isso, gente? Significa que eventuais dores, sofrimentos físicos ou mentais que sejam consequência de sanções legitimamente impostas pelo Estado não podem ser consideradas tortura. A gente não precisa nem elaborar muito, porque a sua prova vai recortar esse final e vai colar. É o que a experiência mostra. Mas dando um exemplo, vamos supor, Bruno, que Joãozinho lá foi preso, o Joãozinho, para pegar o exemplo da Flávia sempre, né? Foi preso por conta da Lei Maria da Penha, legitimamente processado, preso, sei lá, por uma tentativa de feminicídio, enfim, para a Mariazinha lá, ex-esposa dele. A sentença penal condenatória traz todos os defeitos, traz também, né, toda a parte do isolamento dele relativo a essa mulher, que essa mulher não terá mais contato com ele. Pode Joãozinho alegar um intenso sofrimento mental por ser privado do convívio com a sua família? Não. Por quê? É uma sanção legítima. E aqui sanção lato sensu, tá? A gente não está falando da sanção penal. São todas as reprimendas que podem decorrer das sanções legítimas impostas pelo Estado. Parece muito simples, mas a hora que aparece isso na prova, você fica meio confuso. Resistiu à prisão e teve que ser algemado pelos policiais e feriu os pulsos. Mesma coisa. Sempre dou esse exemplo em sala de aula. Exatamente isso. Algemação legítima, conforme a súmula vinculante, bem feita. E aí tá lá a pessoa se debatendo, mexendo e se machucando, dizendo que está sendo torturado fisicamente. Não é real, segundo o nosso artigo 1º. Outra dica de convenção contra a tortura. O item 2 do artigo 1º nos fala que esse artigo não será interpretado de maneira a restringir qualquer documento, instrumento internacional ou legislação nacional que contenha ou possa conter dispositivos de alcance mais amplo. Então, a Convenção contra a Tortura, a ideia dela é abraçar todos os dispositivos protetivos contra a tortura. E por que isso, pessoal? Porque a tortura, ao contrário da maioria dos direitos, de quase totalidade dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, é um direito absoluto segundo a doutrina e segundo a Declaração Universal, a vedação à tortura, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como é que funciona isso? A gente tem uma característica chamada limitabilidade dos direitos humanos ou relatividade desses direitos humanos. Significa dizer que, face ao caso concreto, um direito ou um grupo de direitos pode ceder em relação
ao outro. É o que a gente faz o tempo inteiro, que você vai fazer como delegado de polícia o tempo inteiro, apreciando técnico-juridicamente aqueles fatos, perfeito? Só que existem dois direitos, segundo a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que cai na sua prova, que são direitos considerados absolutos, e apenas dois: a vedação à tortura e a vedação à escravidão. Então, a vedação à tortura, eu acho que pode aparecer tendo o nosso edital chamado, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção contra a Tortura, é uma questãozinha bacaninha de prova para a gente poder elaborar, tá? Então, atenção a isso. Direitos que não admitem relativização, né, irmãzinha? Perfeito, perfeito. Outro ponto aqui, tem aula gratuita no YouTube do Supremo. Se você ainda não assistiu, minha aula sobre a teoria do cenário da bomba relógio, uma questão que está aparecendo em provas, assim, despencando nas provas mais qualificadas do Brasil. Então, magistratura, Ministério Público, está aparecendo, é uma tendência para as provas de delegado. Recomendo que assistam. A gente faz um retrospecto de 1 hora super minucioso sobre essa teoria que está no artigo 2º, item 2 do Decreto 40. Vamos lá? Em nenhum caso poderão invocar-se circunstâncias excepcionais, tais como ameaça ou estado de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública, como justificação para a tortura. O que é isso, pessoal? A pergunta é muito simples. O que é a teoria do cenário da bomba relógio? É uma teoria que relativiza a prática da tortura. Ela diz, olha, vamos supor que tem um terrorista que tenha colocado uma bomba próximo a uma escola que tem 702 criancinhas. O Estado pode legitimamente torturar esse terrorista em nome, né, dessa informação para salvar a vida dessas 702 criancinhas? Essa teoria ela tem cunho estadunidense, ela tem aí toda a relação com a 3ª e a 4ª velocidades do direito penal, com o direito penal do inimigo, com o neopunitivismo, e ela não pode ser, é o que você vai levar para a sua prova, ela não pode ser legitimamente utilizada pelo Estado sob pena de voltarmos a um Estado primitivo, a um estado de barbárie inicial. Então, traduzindo, nós não podemos invocar a prática da tortura para que haja qualquer outro direito a ser tutelado, a ser protegido. Exatamente isso que eu falei sobre ser um direito absoluto, a vedação a essa tortura, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então, tome muito cuidado, porque esse item 2 aparece bastante também no Vai artigo cair. 2º. Para fechar a nossa participação aqui, porque passa muito Terceira rápido. dica. Terceira dica, olha o seu edital aí, é o item 7. A natureza jurídica da incorporação de normas internacionais sobre direitos humanos ao Estado interno, ao direito, interno brasileiro. Sempre dou essa dica, por quê? Porque ela cai em 95% das provas. Então, todo hora H do Supremo eu falo sobre isso e ela cai Eu em já toda a aprendi prova. isso aí, eu já aprendi isso. Você já aprendeu, né? Então, nós vamos falar de novo e tem novidade agora, tá? Vamos junto? Eu tenho 6 minutinhos para falar sobre essa dica. Então, vem comigo. Como é que um tratado, em geral, pessoal, é incorporado à ordem jurídica brasileira? Eu não estou falando de um tratado de direitos humanos, não. Tá? Um tratado qualquer, sei lá, sobre direito empresarial. Ele vem observando a paridade normativa com as leis federais. Com as leis ordinárias federais, claro, certo? Só que a gente tem 2 exceções. A primeira não nos diz respeito, que é o artigo 98 do Código Tributário Nacional, que nos diz que os tratados em matéria tributária ou modificam, alteram ou revogam a legislação existente. Então, não necessariamente seria com esse status jurídico. A segunda, e aí sim a nossa pauta, são os tratados internacionais em matéria de direitos humanos. Para o Supremo Tribunal Federal, e você vai guardar isso porque a doutrina tem posicionamento diferente, a doutrina mais qualificada, para o STF. Existem 2 formas, e apenas 2, com as quais ou pelas quais um tratado sobre direitos humanos pode ingressar no ordenamento jurídico brasileiro. A primeira delas é com status de emenda constitucional, passando a compor o chamado bloco de constitucionalidade. Essa foi uma inovação da Emenda Constitucional 45 de 2004, que trouxe uma série de novidades em matéria de direitos humanos para a nossa Constituição. A exemplo da federalização dos crimes contra os direitos humanos, lá do artigo 109, parágrafo 5º, nosso IDC. Mas voltando aqui, esse status de emenda constitucional ele é alcançado se um tratado sobre direitos humanos perpassar pelo procedimento previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional, com a aprovação por 3/5 dos seus membros. Isso acontecendo, esse tratado vai ter força de emenda constitucional. Existem até hoje, Bruno, 3, para a gente não confundir, porque teve novidade esses dias, tá? 3 e apenas 3 tratados que passaram por esse procedimento e foram além nas fases dos tratados. São eles: a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, 2, o seu protocolo facultativo,
e 3 de 2018, o Decreto 9522, o Tratado de Marrakech, que aborda o direito das pessoas cegas ou com deficiência visual a acessarem obras publicadas. Recentemente, agora em fevereiro, salvo engano, dia 10, o Senado passou pelo Senado, nesse segundo turno de votação, a Convenção Interamericana contra o Racismo. Mas, atenção, ainda não perfez todas as fases, as etapas de formação que um tratado tem que passar. Então, ela ainda não está colocada aí na sua prova como um documento que passou por esse procedimento. Tomem cuidado. Segundo status, é o status de norma supralegal. Nome do Instituto é muito importante avaliarmos sempre. Supralegalidade. Acima da legislação, mas abaixo da Constituição. Então, imagine a pirâmide normativa. No topo, nós temos a Constituição e o bloco de constitucionalidade, inclusive esses 3 tratados que eu citei para vocês. E abaixo, a grossíssimo modo, o restante da legislação. A linha que separa o topo da base é essa supralegalidade. É como se esses tratados de direitos humanos tivessem um status especial. Não para o STF. Não tão especial quanto aqueles que passaram pelo procedimento formal do artigo 5º, parágrafo 3º, mas mais especial que o restante da legislação. Então, todos os outros tratados protetivos em matéria de direitos humanos estariam nessa linha de supralegalidade. Agora sim, para fechar. Doutrina. Por que eu estou falando isso? Porque apareceu recentemente em prova de primeira etapa esse posicionamento, tá? Então, se a prova não disser nada, você vai marcar isso que eu falei. O STF fala que os tratados internacionais em matéria de direitos humanos ou assumem o status supralegal ou assumem o status de emenda constitucional. Mas a doutrina mais qualificada, mais moderna, diz o seguinte, negativo. Os tratados internacionais de direitos humanos, por tratarem do chamado ius cogens, o direito mais cogente, mais obrigatório, mais importante perante a comunidade internacional, trazendo as normas mais fundamentais aos seres humanos, devem sempre ser, ao menos, materialmente constitucionais. Então, essa doutrina diz o seguinte, os tratados internacionais de direitos humanos sempre serão, pela matéria, pela sua substância, o seu conteúdo, constitucionais. Serão formal e materialmente constitucionais se passarem pelo artigo 5º, parágrafo 3º. Então, seriam só aqueles 3 mesmo. Mas o restante seria materialmente constitucionais. Repito, não marquem isso se a prova te trouxer, né, a posição do STF. A posição da emenda constitucional e da supralegalidade. Espetacular. Ó, rapidinho, só para ajudar a galera a memorizar. Os 3 tratados que foram ratificados com o procedimento do 5º, parágrafo 3º, os 3, pelo que você falou, envolvem pessoas com deficiência, não é isso? Isso, é uma dica só gravar isso, para o pessoal lembrar. Envolvem direitos de pessoas com deficiências. Exatamente. Show de bola. Show de bola. Irmãzinha, você está voando, eu sempre estou te falando isso, porque é impressionante ver como é que você começou há 4, 5 anos e como é que você está hoje. Você está chegando no ápice, ainda vai evoluir muito. E eu tenho um orgulho enorme de ver você dando esse show de aula. A Elisa é das professoras mais bem avaliadas do time Supremo e ela mostrou aqui nessa live o porquê. Irmãzinha, a gente encontra mais tarde. Um beijo, bom trabalho. Beijo no meu pequeno aí, tá bom? Obrigada. Boa prova, pessoal. Acreditem, confiem em vocês. Vou chamar o Elisa para continuar. E a Elisa tá amanhã no Hora H. Ela abre o Hora H amanhã, meio-dia e pouco, né? Salvo engano. A Elisa vai pegar o horário de almoço dela no trabalho e vai, ao invés de almoçar, vai estar conosco lá no Supremo, ralando, se dedicando a colaborar com o futuro de vocês. Então, amanhã no Hora H, quem não se inscreveu, corre no site do Supremo e se matricula agora. Beijo, excelente dia. Beijo. A Elisa vai sair e o Murilo vai entrar, hein, gente? Não vai acabar a live, não. Segura aí. Tchau, gente. Tudo de bom. Até mais. Beijo, minha amiga. Bom, é isso. A Elisa vai sair agora e eu vou convidar para o lugar dela, eles vão só trocar de posição ali no escritório que eles ocupam na casa dele, o Murilo. Então eu copiei tudo aqui, gente, foram 3 dicas de direitos humanos, enquanto o Murilo chega. A primeira dica foi da teoria geracional clássica, com a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta geração de direitos humanos. A segunda dica de direitos humanos foi o decreto 40 de 91, a Convenção contra a Tortura. Falamos do artigo 1º, do artigo 1º, inciso 2, falamos que a vedação à tortura e a vedação à escravidão são direitos absolutos. E a terceira dica foi sobre a natureza jurídica da incorporação das normas dos tratados internacionais. Então, nós falamos da posição do STF, o status, que pode ser variável em emenda status de norma constitucional ou de norma supralegal, e falamos da posição da doutrina, entendendo que, materialmente, os tratados de direitos humanos, eles têm sim força
constitucional. Vou chamar o Murilo aqui agora, ele já pediu aqui para chegar junto. Cadê você, Mumu? Vamos colocar ele aqui na live agora. Pronto, já chamei o Murilo e ele está chegando aqui para dar dicas de criminologia. Então anotem aí, Acabamos Humanos. Foi muita dica bacana de direitos humanos nesse 7º dia de Carna Live. Se você ainda não entrou no site do Supremo, garanta agora a sua matrícula no OH, que está bombando. Já estou anotando aqui no meu caderno, ó, criminologia, enquanto o Murilo não vem. O Murilo mandou aqui que foi fazer xixi e está chegando aqui agora, tá bom? Galera, outra coisa que eu queria destacar para vocês. Nós estamos com promoção de isoladas. Então, quem quiser aprender direito civil, quem quiser aprender qualquer matéria isolada, está precisando de um reforço específico, entra lá no site do Supremo, que está com 50% de desconto nas disciplinas isoladas. Ah, meu módulo de peças práticas para delegado, junto com o professor Cristiano Campidelli, com 11 horas de aula, com simulados, com gabarito dos simulados, está disponível com um e-book de 76 páginas que nós fizemos lá. Ele está disponível também lá no site do Supremo, tá bom? Bom, vou chamar aqui o Murilo, parece que deu um pau aqui na entrada dele. Já vou chamar ele aqui novamente. Vamos ver se vai dar certo agora, Mumu. Vamos lá, galera. Criminologia com vocês para Delegado Paraná. Ô, meu gato, tava preocupado aqui de você estar caindo, cara. Cheguei. Tô na área. Que isso, hein? Que elegância. E eu aqui igual um... Nossa, eu vou lhe trocar de roupa. Você tá bonito. Deixa eu... Tá travando, Mumu. Muda pro Wi-Fi aí, cara. Deve estar no 4G. Agora foi. Não, é que eu acabei de fazer. Eu saí daqui para colocar no Wi-Fi e tirar do 4G. Caramba, hein, bicho? Tá elegante demais, Vamos lá. hein? Que é isso, hein? Que Trabalhar, é isso, né, meu hein, filho? Como diria o Muricy, que é trabalho, meu filho. Então, bora, Mumu. Criminologia na área. Seu recado inicial, separou algumas dicas aí pra galera. Da mesma forma que eu falei com a Elisa, o Murilo também fez uma revisão muito legal. Foi essa semana, né, Mumu? Acho que anteontem, não foi? Foi. Isso pois mesmo. é. Tá lá no IGTV do Murilo. Entrem lá, depois que acabar essa live, e assistam a revisão de criminologia que o Murilo também fez com 1 hora de duração para Delegado Paraná. Então, vocês vão ter essas dicas aqui, mais as dicas do Murilo no IGTV, mais a participação dele no OH amanhã. Mumu, só não gabarita 5 questões, né, de criminologia. Só não gabarita quem não quiser no domingo, não é isso, meu filho? Exato. Bom dia, Brunão, meu compadre. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Fiz essa live, então, de revisão. E, claro, para complementar, quero trabalhar alguns temas aqui que eu não trabalhei na live, né, para que o aluno sempre consiga complementar. Claro que a gente vai tangenciar em alguma coisa, mas a minha ideia é trazer algo diferente para vocês. E para a gente não perder tempo, né, nosso objetivo, nosso foco aqui é conteúdo. O time Supremo não está preocupado com fanfarronice, então vamos com conteúdo. Zampa, eu separei 6 pontos para a gente discutir aqui. Em alguns eu quero chamar uma atenção especial para essa banca em criminologia. Tá? Agora é o momento de revisão, da gente ativar a memória a curto prazo, então quero pontuar, situar vocês em algumas questões interessantes. Vamos lá. Primeiro, questões que sempre caem em provas. Então, meu ponto 1 aqui são os métodos da criminologia. É muito comum que tenha uma questão de métodos na prova de criminologia. E por que é muito comum? Porque o examinador sempre vai pedir ao candidato que ele diferencie os métodos da criminologia com os métodos do direito penal. E isso é fundamental que você saiba, até para identificar o marco científico, né, a iniciação científica da criminologia na sua história da humanidade. Vamos lá. A criminologia, ao contrário do direito penal, ela é uma ciência do ser. Ela não é uma ciência de dever ser, de expectativa de comportamento. Então, o criminólogo não é aquele cara que lê muitos livros de criminologia. É aquele que utiliza de uma metodologia de campo, de análise e observação da realidade. Então, a doutrina diz que, basicamente, nós temos 3 métodos na criminologia. O método empírico, o método indutivo e o método interdisciplinar. Isso cai em toda a prova de criminologia. Empírico, indutivo e interdisciplinar. Exato. Por que o método é empírico? O que significa método empírico? Análise e observação da realidade. Então, o criminólogo é alguém que vai a campo conhecer e analisar essa realidade para só depois estabelecer algum tipo de premissa conclusiva. E aí nós já entramos no segundo método, que é o método indutivo. Sai de uma questão concreta, particular, para depois chegar a uma premissa conclusiva, a uma hipótese geral. Então, o criminólogo ele analisa e observa essa realidade, analisando pontos
concretos, situações reais, para, ao final, estabelecer premissas conclusivas. E por que a criminologia também é interdisciplinar? Porque ela vai levar em consideração, ela será auxiliada por uma série de outras disciplinas para formar o seu conhecimento próprio. Então, a criminologia vai pegar um gancho com a psicologia criminal, com a geografia criminal, com a biologia criminal, com a sociologia criminal, por que não com o direito também, com certeza, para aí sim, numa série de contribuições, formar o seu conhecimento científico próprio. Então, por exemplo, a gente vai falar de teorias sociológicas. O que é teoria sociológica? É a contribuição da sociologia na criminologia. Então, é a contribuição da sociologia criminal. É uma visão de uma disciplina dentro da formação do conhecimento científico da criminologia. Um tópico que a gente vai falar aqui também hoje nesse tempo. Teorias psicanalíticas da criminalidade, que tem expresso no nosso edital e não costuma aparecer em editais para delegado. É a visão da psicanálise na criminologia. Então, a visão da psicanálise criminal. Por exemplo, Freud criou a psicanálise lá na década de 80. Mas em 1920, 1930, mais ou menos, é que ele passa a tratar da psicanálise criminal. A psicanálise para explicar comportamentos delitivos, para explicar a psique humana, né? Então, métodos para a gente não errar em prova, empírico, indutivo e interdisciplinar. Por que não são métodos iguais ao direito penal? Porque o direito penal é uma ciência normativa, é uma ciência do dever ser. Quando o direito penal cria uma norma penal incriminadora, ele está criando uma expectativa de comportamento, um modelo de comportamento. E o direito penal, então, ele é normativo, lógico, abstrato, jurídico, dedutivo. Tá? Em especial na aplicação da norma penal, o direito penal não é indutivo, ele é dedutivo. Porque, primeiro, nós temos que ter uma norma geral incriminadora para só depois analisar um comportamento em concreto a fim de saber se ele se amolda ou não a essa norma penal incriminadora. Então é muito comum que as questões de prova cobrem assim, a criminologia como ciência normativa que é utilizando do método abstrato, e às vezes pega um ponto só. Então fala empírico, fala indutivo, fala disciplinar e no final fala jurídico. Troca. Tome muito cuidado com isso, é uma questão boba. Quem não estuda criminologia não vai acertar essa questão, e você que estudou, fique atento com essa pegadinha, que é um ponto a mais na nossa prova. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo e pode ponto... cair assim também, né, Mumu? Eu já bolando aqui, eu adoro fazer elucubrações de como virar na prova. Enquanto a criminologia se vale do método indutivo, o direito penal se vale do método dedutivo. Pode ter uma afirmativa assim também, né? Ou invertendo, né? Ou invertendo os dois. Exato, né, exato. Assim, é importante consignar que o direito penal, em algumas aplicações, ele até utiliza a metodologia indutiva, mas para esse efeito de prova, leva em consideração na aplicação da norma penal o método dedutivo ao direito penal. Beleza? Show. Segundo ponto que aparece em toda a prova para delegado, tipos de vitimização. Porque eles se encaixam na nossa realidade policial. A vitimização nada mais é do que um sofrimento suportado pela vítima em razão de um evento traumático. Para a gente aqui em criminologia, esse evento traumático é um crime, é um delito que essa vítima sofreu. E aí, para efeitos didáticos, a doutrina separa essa vitimização em tipos. Nós temos tradicionalmente 3 tipos, mas já vem aparecendo em provas, por exemplo, o edital do Pará, ele cobra alguns temas adicionais, e como isso aqui é rápido, eu quero revisar com vocês, para que se eventualmente o examinador cobrar, a gente não perca. Vamos lá. Vitimização primária. O que significa vitimização primária? Efeitos diretos e indiretos da conduta criminosa. Então, quando você estiver na prova e o examinador trouxer um caso prático, hipotético, para pedir o tipo de vitimização, você analisa. Isso é um efeito direto ou indireto da conduta do criminoso? Sim, vitimização primária. Exemplo, estou saindo de casa, sou vítima de um roubo. Qual que é o efeito direto, imediato? A redução do meu patrimônio. Levou meu celular, minha carteira, meu relógio, etc. Mas como efeito indireto dessa conduta, eu tenho certamente um trauma psicológico. Então, aparecer em prova, perdeu a sua carteira, ou teve um trauma psicológico. Se é um efeito direto ou indireto dessa conduta do criminoso, vitimização primária. Tranquilo? A vitimização secundária, por sua vez, é o sofrimento suportado pela vítima em razão da burocratização estatal, em especial nas fases de inquérito e processo. Então pense em uma vítima de crime sexual, quantas vezes ela tem que recontar, reviver essa história, ela conta para o policial militar que vai atender a ocorrência, ela conta em off para o delegado quando ele vai começar a analisar o que ele vai fazer na delegacia, depois na oitiva formal na presença do escrivão, ela reconta aquilo de novo, e aí no processo, mais uma vez, ela tem que sujeitar a um exame de corpo de delito, né? Imagina o que é uma vítima de estupro na madrugada, no calor dos acontecimentos, tem um médico, geralmente é um médico homem, analisando essa mulher de madrugada para saber se houve esse tipo de violação sexual. Outro exemplo de vitimização secundária que pode aparecer na prova. Então vamos lá.
Sofrimento decorrente da burocratização estatal, em especial nas fases de inquérito e processo, e também decorrentes de um mau atendimento estatal, de uma falta de acolhimento estatal. Muito simples, né? A vítima chega para registrar um boletim de ocorrência, uma senhora idosa, eu caí no golpe do bilhete premiado. E aí o policial que vai atender diz, nossa, mas a senhora é uma anta. Como que a senhora cai nesse golpe que há 50 anos? Né? Isso é triste, né? Porque isso eventualmente acontece. Aquele tosco, né, bicho? Aquele colega tosco da delegacia. Exato. Senta aí que já vou atender a senhora aí. Então, o que acontece? Essa vítima, quando ela busca o acolhimento estatal, ela acaba se tornando vítima mais uma vez. E por isso, vitimização secundária. Então, se cair aí esse mau atendimento estatal pela polícia, pelo MP, pelo judiciário, por alguma agência formal de controle, estamos diante da vitimização secundária. Terciária. A terciária é bem específica. Ela decorre de uma omissão prolongada do Estado e não dar um tratamento adequado para que essa vítima minimize os seus efeitos traumáticos e também da estigmatização gerada pela sociedade. Então eu vou dar um exemplo. A vítima de crime sexual. A lesão à sua saúde sexual e psicológica são exemplos de vitimização primária. Se ela vai numa delegacia e tem que recontar, sofrer com isso, tornar vítima mais uma vez, vitimização secundária. O fato do Estado não dar um tratamento prolongado, um acompanhamento psicossocial para que essa vítima não supere, né? Porque eu acho que é impossível superar um fato desse, mas minimizar os efeitos, vitimização terciária. Da mesma forma, se encaixa na vitimização terciária aquela estigmatização gerada pela sociedade. Uma vítima de crime sexual, se esses fatos vêm a público, em especial em cidades pequenas, essa vítima tem que mudar às vezes de bairro, tem que mudar de cidade. A sociedade não age com empatia, fica, ai, coitada. Pornografia de revanche, né, Mumu? Exato. Pornografia de revanche, tá tendo muito isso aí, né, cara, infelizmente. Então, olha, o marido, por exemplo, a esposa é estuprada, a namorada é estuprada, ele vai lá e termina com ela. Ele gera uma estigmatização, um sofrimento em razão aí de formações ideológicas machistas até em um certo momento. Essas são as visões tradicionais, mas nós temos mais algumas. Vitimização quaternária, que é o Quaternária? medo... Isso. Essa é uma criação doutrinária recente, então se aparecer em prova a gente não vai errar. A quaternária, ela é bastante influenciada pela mídia, então se discute que a mídia ela acaba propalando o medo, uma sensação de insegurança talvez até maior do que seja a situação real. Né? A vitimização quaternária conversa bastante com a criminologia cultural nesse sentido. E aí, se eu puder resumir para a prova, a vitimização quaternária é o medo que as pessoas têm de se tornarem vítimas. E a mídia exerce um papel importante nesse sentido. E como nós temos um tópico do nosso edital, mídia e criminalidade para a criminologia, fiquem atentos com essa vitimização quaternária. Excelente, cara. Dois outros pontos de vitimização que aparecem em alguns outros editais. Heterovitimização. Heterovitimização é a vítima criando motivos para justificar o fato de ela ter sido vítima. Então, poxa, o meu carro foi furtado porque eu deixei ele destrancado. Eu fui vítima de um crime sexual porque eu usei uma roupa inapropriada. É a vítima, até inconscientemente, tentando criar justificativas que a fizeram se tornarem vítimas. Essa é a heterovitimização. E para encerrar esse assunto de vitimização, que ele é muito importante, por isso que eu destaquei um tempo significativo nele, a chamada vitimização indireta. A vitimização indireta é a vitimização das pessoas que estão próximas à vítima original. Então, por exemplo, se dentro da sua família você tem uma irmã, uma esposa, uma mãe que sofre, por exemplo, uma agressão sexual, todos nós vamos nos tornar vítimas, vamos sofrer com todo esse episódio, com todos os efeitos dessa vitimização. Então, a vitimização indireta é aquela vitimização que atinge pessoas próximas dessa vítima central, dessa vítima original. Excelente, então, cara. Batemos métodos, batemos primária, vitimização. Esse ponto é muito importante. Terciária, quaternária, heterovitimização e vitimização indireta, aquela que alcança os familiares da vítima. Show de bola. Pessoas muito próximas. Muito bom. Bora. Terceira dica. Terceira dica. Teorias sociológicas. Na live que eu fiz, eu faço um resumo das teorias sociológicas. Nesse momento aqui, eu peço, por favor, para que vocês guardem atenção com um período histórico. E lá eu comecei a minha live falando, anota aí, galera, década de 50, tal, década de 60, tal, século XVIII, tal. Fiquem muito atentos com isso, porque se você tiver noção do período histórico, né, vamos pensar, por exemplo, na escola clássica, antes das teorias sociológicas, se você souber que ela é profundamente influenciada pelos ideais do iluminismo, pela Revolução Francesa, você já se toca qual que é o século, ou qual que é o período histórico aproximado a que ela se dedica. Então, quando eu falo em teorias, muitas pessoas me perguntam, Bruno, eu queria decorar tudo, nome, teoria. Eu falo, você não vai aprender, cara. Se você conseguir fazer uma retrospectiva histórica, e a criminologia ela vai te trazer bagagem para a sua
vida enquanto profissional de persecução, em especial na nossa carreira. Eu uso muito a criminologia na minha carreira e por isso, inclusive, que fiz a opção lá atrás em estudar de forma mais aprofundada, depois a lecionar esse tipo de assunto. Então, quando eu falo em teorias, cuidado com esse ponto histórico. Eu chamo vocês para a minha live lá que eu fiz, que está salva no meu feed. Para esse momento, eu começo a live falando disso. Anota isso, anota isso, anota isso. Que se você enxergar esse plano de fundo, você não erra questões em prova. Beleza? Show, velho. Tranquilo. Outro tópico expresso do nosso edital. E esse, Brunão, você sabe. Então, rapidinho, criminal teorias de drogas. sociológicas. Rapidinho, cara. A terceira dica foi teorias sociológicas, para prestar atenção nessa linha histórica que ajuda o raciocínio, tal qual a Elisa falou da geração de direitos humanos, para fazer um paralelo aí interdisciplinar. E vai lá na live do Mumu, no IGTV dele, que ele dá um panorama geral. Aí vocês vão fazer uma linha histórica e ir anotando tudo que ele for falando, porque na hora você lembra do tempo e acerta a questão. Quarta dica, Isso. Mumu. Eu remeti para a live porque lá eu separo as teorias sociológicas de consenso e conflito para a gente otimizar para os nossos alunos. Claro, lá eu vou falar das vambora. 4 de consenso, das 2 de conflito. Então é só esse gancho para que vocês não esqueçam disso. Vamos lá. Bora. Tópico expresso do nosso edital, Brunão. Política criminal de drogas. Opa, E aí, é nóis. A gente já teve a oportunidade de palestrar junto sobre esse assunto. Esse é um dever de casa que eu quero que vocês façam porque é uma leitura tranquila. Eu quero que vocês que estão nos assistindo leiam sobre os 2 principais sistemas de drogas. Guerra às drogas, sistema originalmente norte-americano, e o sistema de composição, que é um sistema europeu, que vai trabalhar mais com as questões de saúde pública e etc. E por que eu chamo a atenção nesse tema? Conhecendo a nossa banca da UFPR, conhecendo as produções acadêmicas, as pessoas que estão envolvidas na formulação da nossa prova, a gente tende a ter uma prova crítica quanto ao sistema de guerra às drogas. Tá? Então, já vá para a prova com esse sentimento. Que é um sistema que gera encarceramento, mas não reduz criminalidade, que é um sistema já considerado ultrapassado, que é um sistema de cão e rato e que precisa de uma reformulação na sua forma de atuação. Então, dentro de política criminal de drogas, eu quero que vocês leiam esses 2 sistemas, guerras, drogas e composição, experiência norte-americana, experiência europeia, em especial Holanda e aqui na América do Sul, Uruguai, mas saibam que há uma visão crítica do sistema de guerras, drogas a se esperar para a nossa prova de DPC Paraná. Essa é a visão mais propalada hoje na criminologia, né, cara? Uma crítica ferrenha ao sistema de guerra às drogas e a ideia de composição, de tratamento, né, de entendimento de não encarceramento, que a nossa lei começou aí, né, mas foi tímida, ela não teve a coragem necessária para avançar a 11.343. Isso. Coragem também é momento histórico e político, né, cara? Tudo E acho que também não foi porque, apesar da gente saber dessa falência do modelo de guerra às drogas, a gente não tem um outro modelo capaz de substituir esse em sua perfeição. A gente fala isso em sala de aula, em palestra. Então o mundo ainda pedala com algumas iniciativas bem pontuais que deram certo. Se tivesse um modelo perfeito, né, cara, tava todo mundo replicando o modelo perfeito. Eu sempre falo isso. Então, e outra, esses outros modelos também dependem muito de educação e saúde, que são coisas claudicantes também no Brasil. Quinto ponto, velho. Quinto ponto, teorias psicanalíticas da criminalidade. Cuidado com isso, porque está expresso em nosso edital. E para que o nosso psicanalíticas? aluno... Isso, teorias psicanalíticas da criminalidade. O que é uma teoria psicanalítica da criminalidade? É uma visão da psicanálise sobre um aspecto criminoso. Então, a teoria psicanalítica ela vai levar em consideração o inconsciente humano para trazer justificativas científicas a alguma manifestação que se torna criminosa. Diferentemente da sociologia, que vai levar em consideração, aí sim, aspectos sociológicos, sociais, etc. e tal. Então, o que nós temos para a prova de teorias psicanalíticas? 4 contribuições que são fundamentais, que eu acredito que vão aparecer em nossa prova. A contribuição, claro, do pai da psicanálise, Freud. A contribuição de Adler. A contribuição de Jung, escreve Jung, J-U-N-G. Sim. E a contribuição de Fromm, Erich Fromm. São os 4 que vão falar bastante coisa de teorias psicanalíticas da criminalidade e que vocês conseguem identificar na prova, já que o nosso momento é de revisão, com algumas palavras-chave. Então vamos lá. Bora. Eu pretendo aqui em 5 minutos falar sobre isso. Freud vai levar em consideração os nossos traumas de infância, e em especial os nossos traumas libidinosos, os nossos traumas sexuais. Então Freud dá uma atenção muito especial, leva quase que em primeiro grau a questão sexual na formação da personalidade durante a infância. E por isso que ele aborda como justificativa de boa parte das suas teorias psicanalíticas o chamado complexo de Édipo. O complexo de Édipo
Ele surge aproximadamente aos 3 anos de idade, né, nas crianças, e seria, segundo Freud, o desejo sexual pelo seu progenitor do gênero oposto. Então, o menino de 3 anos tem desejo sexual com a sua mãe, a menina de 3 anos tem desejo sexual com o seu pai. E no menino causa um problema ainda maior, porque ele acaba vendo o seu pai como um rival. E fica um dilema, uma dicotomia, segundo Freud, porque ao mesmo tempo em que o pai é o protetor, é o pai de família, ele é o seu concorrente nesse desejo libidinoso que ele tem no complexo de Édipo. E esse complexo de Édipo ele acaba desaparecendo, segundo Freud, aos 4 aos 5 anos de idade, porque nós temos a formação da nossa personalidade, nós temos a formação do superego, né, que é uma instância superior de controle da nossa personalidade, que vai trazer as questões de responsabilidade, questões éticas. Então isso tende a se equilibrar aos 5 anos de idade. Mas esses traumas de infância sexuais costumam, segundo Freud, impactar depois essa vida criminosa. Podem ser justificativas para isso. Adler, por sua vez, diz Freud, não, eu considero exagerada a importância que você dá a essa questão sexual. É claro que ela é importante, mas eu levo em consideração, segundo Adler, um complexo de inferioridade. Então, ao mesmo tempo em que as questões sexuais motivam boa parte para Freud, para Adler é um complexo de inferioridade que o homem tem, e na busca por poder, por alguma aspiração de poder, ele acaba, então, se enveredando pelo crime, de alguma forma, trazendo alguma justificativa para essa prática. Tá. Claro que a teoria é muito mais complexa, mas eu estou tentando trazer os pontos para palavras-chave para a galera acertar a questão. Isso aí. Isso. Então, Freud, questões sexuais, Adler, complexo de inferioridade, Jung vai ser quase que o isentão, né? Ele vai dizer, olha, eu considero importante a sexualidade, considero importante o complexo de inferioridade, então, para mim, a minha melhor visão psicanalítica é juntar as teorias freudianas e as teorias adlerianas. Então, se aparecer em prova alguém que vai juntar essas duas teorias, trazer a importância tanto de Freud como de Adler, essa pessoa é Carl Jung. Exatamente. E aí, para terminar, então, Fromm diz, não, gente, não é isso que move o ser humano. Né? Tem pessoas muito ligadas à questão sexual, tem pessoas ligadas aos traumas de infância, tem pessoas ligadas ao complexo de inferioridade, mas o que nos move enquanto seres humanos, e isso sim é a causa de todas as nossas manifestações, é a nossa condição de seres humanos, é a nossa condição de vida em sociedade. O ser humano é um ser sociável, né? Ele tem que ser um ser sociável. Apesar de um dos 3 princípios das teorias psicanalíticas é que o homem é um ser antissocial por natureza, quando nós somos jogados na convivência de outras pessoas, nós temos que criar relações pessoais, econômicas, profissionais, para nos relacionarmos com outras pessoas. Então, Fromm diz, olha, o problema de tudo gira nessa relação do homem em ser homem, da sua necessidade de conviver com as pessoas, de se relacionar com as pessoas. Então, todos os problemas que nós temos de manifestações, que acabam sendo manifestações de interesse da criminologia, acabam derivando para Fromm dessa condição de ser homem. Beleza? Excelente. Então, dentro de teorias psicanalíticas, isso é um grande resumo ótimo. que pode aparecer em prova para que você leve. Caralho, Último ponto velho, que eu queria destacar aqui também. Sexta dica. Política criminal atuarial. Anote aí, tio Gu. Atuarial, né? Isso. Política criminal atuarial. Boa. Política criminal atuarial está dentro do nosso conteúdo programático do edital em discursos punitivos, juntamente com tolerância zero e com direito penal do inimigo. Por que eu estou dando destaque à política criminal atuarial nesse momento aqui nosso? Porque Maurício Dieter, que é professor de criminologia da USP e que defendeu a sua tese de doutorado na UFPR, falou sobre política criminal atuarial. E ele é considerado hoje um dos grandes nomes da criminologia brasileira. Ele é considerado Ele é considerado um dos grandes nomes da criminologia brasileira e a sua tese de doutorado foi bem crítica com relação à política criminal atuarial. Ora, ele defendeu a tese Maurício Dieter. Maurício Dieter, isso mesmo. Porque pode pintar na prova, né, cara? Já que não. ele é de lá, né, de repente. Sim, não. Solta o nome do cara numa questão lá. E ele influencia, ele tá ligado com o Coutinho, com todo o pessoal da banca lá. O que é a política criminal atuarial? E você vai lembrar disso na prática, Bruno. É a utilização de dados matemáticos de probabilidade para tentar antecipar eventos criminosos. É usar a matemática como política criminal. Então, as pessoas fazem lá contas, usam a lógica matemática para tentar prever crimes, e aí isso acaba resultando numa excelente barbárie, né? Uma completa falta de noção, porque você analisa um fator tão complexo como é a criminalidade, tentando reduzir isso a uma probabilidade matemática.
Pra você ter uma ideia, teve um estudo de uma das polícias militares brasileiras, levando em consideração um software super moderno de política criminal atuarial, que considerou que as pessoas que vestem camisas de futebol têm uma tendência maior de praticar crimes. Sim. E aí você fala, hã? Isso vai, inclusive, né, moldar as próximas abordagens. Certamente alguém vai pegar esse estudo e vai falar, ó, quem está com camisa de futebol vai abordar. E aí você ignora quando você considera uma probabilidade matemática, porque eles fizeram, pegaram as pessoas envolvidas e tentaram achar como lombroso alguma característica comum, mas essa externa visual, para chegar nisso. Quem que usa camisa de time? Aí você vai dizer, todo mundo, certo. Só que as pessoas de classes superiores costumam usar as camisas de time em jogos de futebol. Claro. As pessoas de classes menos favorecidas, a camisa de um time, por não ser um objeto barato, acaba sendo até um objeto de idealização, de aspiração social. Né? Uma camisa de time hoje, se não me engano, é o quê? R$300 por aí. Senso de comunidade, né, Mumu? Senso de pertencimento. Eu pertenço a uma comunidade. Exato. Então é claro que essa manifestação de usar uma camisa de futebol, ela tem representações distintas em certas camadas da sociedade, muito distintas. E aí, qual que é a grande crítica de Dieter na sua tese de doutorado? A política criminal atuarial contribui com processos de nuclearização, de estereotipização da sociedade primitiva, da construção social de uma população delinquente, age com discriminação, com seletividade, com estigmatização. Então levem para a prova também, com relação à política criminal atuarial, uma visão bem crítica. Né? Você pegar uma lógica matemática e tentar aplicá-la com base em estatísticas no fenômeno da criminalidade. E o que eles fazem muito com isso? Estudo de caso na política criminal atuarial. Então pega lá o Joãozinho. O Joãozinho praticou um roubo aos 15, praticou um tráfico aos 19, foi preso. Eles fazem uma progressão matemática muito doida que vai dizer, olha, o João vai praticar um crime a qualquer instante. Então nós temos que arrumar alguma justificativa para neutralizar o João antes que ele pratique, antes que ele demonstre, que ele externalize qualquer prática criminosa. E claro que isso, cientificamente falando, criminologicamente falando, é muito, muito, muito questionável. Então levem para a prova o que é o conceito básico de política criminal atuarial, mas em especial essa visão crítica. Quem tiver interesse depois em ler a tese de doutorado de está disponível no repositório da UFPR, ela é bem interessante, eu li inteirinho para a gente conseguir passar esses conteúdos durante a nossa preparação. Show. Mumu, você falou de métodos da criminologia e métodos do direito penal, tipos de vitimização primária, secundária, terciária, quaternária, heterovitimização, vitimização indireta. Você falou para a galera dar uma olhada no seu IGTV nas teorias sociológicas e aquela linha do tempo. Você falou de política criminal das drogas, para a galera dar uma olhada no Guerra às Drogas e no sistema de composição mais utilizado na Europa, mas não exclusivamente lá. Quinto, você falou das teorias psicanalíticas com Freud, Adler, Jung e Fromm. Você falou, por fim, na sexta dica de política criminal atuarial, tese do Maurício Dieter lá na Federal do Paraná, dados matemáticos para prever crime e uma possível estigmatização por desconsiderar outros fatores e só focar em dados matemáticos. Velho, você tá voando, você tá um monstro, moleque. Parabéns, viu, cara? Parabéns por tudo aí. E amanhã o Murilo também tá no Hora H com a gente. Quem não segue o Murilo aí é Murilo Ribeiro Delta, não é isso, Mumu? Isso, Murilo com 2 L's. Tinha muita gente perguntando aqui. Galera, obrigado. E amanhã tem 8º dia de Carnalive. Eu espero vocês com uma convidada muito especial daquela matéria gostosa que envolve ali medicina e direito. Acho que vocês já sabem quem é. Amanhã às 8 da manhã. Mumu, até mais tarde, cara. Obrigado, velho. Obrigado. Valeu, cara. Tamo junto. Sucesso aí, pessoal. A gente está à disposição para ajudá-los nesse momento decisivo aí. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, galera.